precisa cair. Eu acho que essa galera tem que cair mesmo. Eu lembro agora o nome do cara, que agora eu lembrei. Sobrando pro Ayrton, porque você sabe que o sonho do Ayrton é ser presidente da igreja no mundo inteiro, né? É por isso que hoje ele está na Conferência Geral. Ele é um dos vice-presidentes, um dos secretários lá, não sei de qual departamento, enfim. Bom, o Jabson, pelo que as fontes apuraram, ele ficou assim à vontade. O pessoal deixou ele à vontade, aquele entre aspas bem grande, para ele sair. Outro que deveria tomar vergonha também e deixar o cargo de secretário mundial da igreja, no caso, seria o famoso Ayrton Kühler, na opinião de muitos. Na minha humilde opinião, ele não era nem para ser pastor, nunca, porque esse é o típico Alexandre de Moraes adventista, né? O cara, quando recebeu o poder, realmente pensaram nele para fazer aquele pensamento. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. O Ayrton Kühler dizem que antes dele ser presidente da divisão, ele era uma pessoa e depois ele se tornou outra. E eu já falei várias vezes o que eu acho dele aqui, eu já tive o desprazer de participar de uma votação, ele presidindo, inclusive uma das votações mais tristes da minha vida, que acabou atingindo vários funcionários da obra, que foi quando ele votou o fechamento dos departamentos comerciais das rádios Novo Tempo do Brasil, centralizando tudo em São Paulo. Muita gente perdeu seu emprego e ele prometeu que as pessoas seriam redirecionadas. Foi uma mentira, tem um monte de gente demitida. Mas enfim, isso aí vocês já sabem. Quando o Ayrton Kühler reinava na presidência, isso aqui é uma fonte que está escrevendo para mim, quando o Ayrton Kühler reinava na presidência da DSA, será que ele foi o autor e mentor intelectual de toda essa falcatrua da seguradora da igreja? Uma pergunta. E não adianta esses filisteus zombarem da situação. Lucas 8,17, né, está pegando forte e ainda vai pegar muito mais. Você não sabe o que está em Lucas 8,17? Não tem problema, a gente lê aqui para você agora, para a gente saber o que está em Lucas 8. Vamos acompanhar aqui. Lucas 8, vou fazer igual pregação. Falou do versículo, tem que dizer o que significa. Mas vamos lá. Porque nada, lembre-se, olha aqui, ó, isso é bom, nada há que ficará oculto, que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É isso, cara. Não adianta. Se você está fazendo coisa errada, obviamente que uma hora vai, enfim, né? Não tem jeito, vai voltar para você. Parece que vão demitir mais algumas pessoas da RM e a gente vai receber comunicados, porque é necessário que quando essas demissões acontecem, por conta do tipo de regimento interno, as regras internas da RM, é necessário que sejam feitas notas oficiais, até para que não se possa abrir precedentes para que você imagine coisas irreais, ou para que aqueles que têm interesse no assunto fiquem apenas supondo, né? Que é o caso de muitos de nós. A gente não sabe porque eles não falam, eles não têm transparência, né? Eles não têm culhão para falar, ó, a gente errou, o cara roubou mesmo, foi fulano, a gente vai botar ele na cadeia. Não, é um protecionismo, um corporativismo, e aí a gente fica só supondo as paradas, né? Oh, será o que aconteceu? Não sei. Enfim. O sistema de corrupção continuou normalmente, desde quando surgiu o escândalo. Alguns já foram demitidos, inclusive lá os 3. Eu falei 2, mas na verdade são 3 diretores, agora eu lembrei aqui. Bom, continuando a leitura aqui. O foco da corrupção está num grupo de familiares, que jamais direi o sobrenome, que trabalha ali dentro da RM. Não se sabe ainda quais os graus de parentesco, mas tudo gira em torno de alguns que são parentes. Aquela coisa que as associações e a instituição da igreja tem muito, que é o nepotismo, né? E por não serem empresas públicas, vamos dizer assim, de ordenamento público, entre aspas, não é ilegal. É imoral, mas não é ilegal, porque é muito feio, mas acontece muito, né? E quando não é algo, por exemplo, o Malvadão, por exemplo, ele era presidente da ASIS, né? No período em que eu trabalhava. O filho dele era pastor distrital de outra associação, onde o presidente daquela outra associação era muito amigo do Malvadão. Então eles fazem um nepotismo transestadual. Essa palavra transestadual. Enfim, mesmo que o filho do Malvadão não tinha condição de ser pastor nem aqui, nem na Assembleia de Deus, né? Nem lugar nenhum. Mas enfim.
Bom, o foco da corrupção está nesse grupo aí, supostamente, e parece que eles não estão trabalhando sozinhos, pois tem a ajuda de outros familiares que estão, inclusive, fora, já estão fora, né? É aquilo que eu falei, pessoal de outras instituições. Os que foram demitidos montaram empresas à parte. Olha que período curto para já fazer empresas, né? A última vez que eu estava aqui conversando com vocês foi aquela live sobre o suicídio do menino, aqui no Espírito Santo, o aspirante a pastor. Eu fiz uma dura crítica ao comportamento se você não assistiu, assista lá, ao comportamento da diretoria, da liderança da igreja a respeito disso, né? Claro que a gente não pode afirmar, mas enfim, assista lá. Mas eu dei a minha opinião. É óbvio que tudo isso que a gente fala aqui, parece que a gente não está falando nada, mas a gente está falando muita coisa, é só você ter boa percepção. É caso de polícia, mas é óbvio que a liderança da igreja, não vou nem dizer a liderança, você como membro não vai entregar para a polícia, né? Não vai, né? E a gente fica aí vendo a coisa acontecer. Ao invés desse dinheiro estar sendo usado para o bem, está sendo usado para enriquecimento ilícito, né? Muito parecido com o que a gente vê na política secular. E você aí achando que a política, que nós não devemos nos misturar à política. Meus queridos, a política está entranhada na liderança da igreja. Por isso que eu sempre falo, o problema não é a política, são as pessoas que fazem a má política, porque política é algo positivo, né? Eu já falei com vocês sobre isso aqui. O problema é, continuando o texto aqui, o problema é interno e externo, e os principais ficaram impunes. Tem pastores envolvidos no mar de lama que não foram demitidos da obra. Um deles, inclusive, está sendo preservado na função que ocupa numa união. O escudo deles é a ameaça da delação. É aquilo que eu sempre falei. Os caras falam assim, eu vou ter que te demitir. Se você me demitir, eu vou te caguetar. É um com o rabo preso no outro. É tipo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e STF. É tipo isso aí. Os caras devem estar devendo alguma coisa, porque o cara não toma atitude. Lideranças pastorais que ocupam altos cargos da administração adventista. Olha, eu acho que você, como membro de igreja, tinha que entregar, todos nós devíamos entregar o que sabemos, mas eles estão começando a ameaçar, inclusive, membros, pressionar os membros que sabem, né? Eu sei bem o que é isso. Como diz Ellen White, a igreja ela continuará, mas a instituição precisa cair. Eu acho que essa galera tem que cair mesmo. Eu lembro agora o nome do cara, que agora eu lembrei, o nome dele é Odailson Fonseca, aquele cara que apresentava no Novo Tempo. Eu lembro daquele cara, ele fazendo uma campanha indireta contra o Bolsonaro em 2022. Ele fala, como é que eu vou votar num cara que é a favor das armas, né? Então, e eles ali usando isso como desculpa para votar no Lula, ou pior, votar nulo. E hoje o Brasil está como está. Quando a gente fala a respeito de liderança da Igreja Adventista, a gente não tem como votar, nós, membros leigos. A gente só pode escolher os delegados que vão votar por nós, porque é um regime presidencialista representativo, né? E é horrível esse regime. E nunca vai mudar. Eu já vi votos sendo dados, vendidos, né? Delegado vendendo seu voto, por cadeira de igreja, por som, por telhado, por doação para uniforme de desbravador. E a corrupção segue firme. E aí, quando aparecem pessoas querendo falar a verdade, vem esses caras aí famosinhos da igreja e fala para você não votar em quem quer fazer o bem pelo país, um exemplo, um paralelo, para vocês entenderem, estou apenas fazendo um paralelo, e também para vocês não tocarem nos ungidos. É meio que a mesma coisa. É um paralelo. O modus operandi é o mesmo. Se você cutucar a vida dessa rapaziada, todo mundo está se beneficiando de alguma maneira. É só lembrar a atitude grotesca e extremamente duvidosa do Lacronaldo Esquerdo Gonçalves. O cara que simplesmente decidiu mudar completamente sua ideologia de vida, sabe-se lá por quê, até percebemos que ele conseguiu um carguinho no atual governo. Infelizmente, não é pelo amor e nem pelo que é certo. Essa galera faz o que faz olhando apenas o próprio umbigo. Bom, chegando mais um negocinho aqui, ó. Em julho de 2017, um vídeo bem antigo de Odailson Fonseca,
era pastor ou é pastor da liderança de comunicação na UCB, deve ser, ele fez um vídeo falando sobre a corrupção brasileira. Você já deve ter visto esse vídeo. Pouco mais de 2 anos depois, o então chefe dele caiu por corrupção e rombo milionário. Mas esse vídeo também se aplica à corrupção institucional que acontece no meio pastoral da igreja, que ainda não foi desfeita. E o próprio Adailson disse, né, o que foi contra a direita, o esquerdista enrustido, o poço que já era fundo mostrou que tem lama mais embaixo. Isso ele falando sobre a política brasileira. E o poço da igreja? Será que está muito fundo? Precisamos entender isso aí. Olha, eu vou ler aqui a carta, suposta carta, né? Porque, enfim, a fonte me mandou, a fonte é muito confiável, a suposta carta aberta do Jabson Magalhães, que não é mais tesoureiro da USEB. Estimados amigos e companheiros de jornada, depois de muito pensar e de buscar a Deus com toda a abertura de coração e depois de conversarmos no nosso núcleo familiar, tomei a decisão de encerrar meus 37 anos de serviços prestados à Igreja Adventista. Continuarei a ser um adventista fiel, que bom, né? Crendo nas mesmas promessas que tanto defendi e me dediquei em compartilhar, fazendo parte de um grupo assalariado daqui para frente. Farei isso de forma voluntária. Daqui para frente farei isso de forma voluntária. Estava em missão de salvar, ajudando nas estratégias e planos. Agora minha missão continua, porém, como membro e atento às necessidades e oportunidades para continuar falando do amor de Jesus. Eu acho que ele tinha que escrever assim, ó. Isso aqui parafraseando aqui, né? Eu vou continuar como membro da igreja, quietinho no meu canto para não chamar muita atenção, porque o bicho está pegando. Deve ser isso, né? Voltando aqui agora, a carta séria. A esperança é para todos, a missão é de todo adventista, assalariado ou voluntário. É só que o assalariado não tinha que ficar fazendo merda, né? A graça, o perdão e o julgamento e a salvação são atributos que só pertencem a Deus, no caso. É sempre essa cara de pau, é sempre essa... Cara, como esses caras utilizam Meu Deus, da fé, né, bicho? Da palavra de Deus. Olha isso, olha isso, olha isso que esse cara falou. Isso é um filho da mãe. A graça, o perdão, o julgamento e a salvação é somente para Deus. Não é não, parceiro. Se você cometeu crime, se você desviou dinheiro, se você roubou, o julgamento cabe à polícia, à justiça, você tem que ir para cadeia. E também o julgamento de Deus, que aí esse vem depois. Mano. Saio da fileira dos servidores de cabeça erguida. Claro, se saísse de cabeça baixada é pegar mal pra você. Sabendo que sempre fiz o meu melhor e entreguei muito resultado para a missão, apesar das minhas limitações e imperfeições. Deus sempre me honrou com resultados só do blá 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 blá. Como Paulo em 2 Timóteo diz, 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8, posso dizer, combati... Esses caras, parece que eles copiam e colam essas cartas, quando eles renunciam, que é muito raro de acontecer. Tenham somente gratidão a Deus e a igreja, devo a Deus, e blá blá blá, orem por nós, estaremos orando por vocês, do céu. Cartinha mequetrefe. Mas é muito mequetrefe, meu filho, mequetrefezinho, né? Ou seja, alguma coisa deu errado aí, gente. Deu alguma coisa aí, alguma coisa explodiu. Na verdade, é uma carta que, se você observar, ela parece uma confissão de culpa, né? Mas não sei, posso estar só tendo... Eu acho que explodiu alguma coisa, ou vai explodir. E muitas pessoas disseram para mim que, no caso, o Jabson seria o próximo tesoureiro da divisão sul-americana. Será? Ai, ai. Muito bem. Mandaram até uma piada aqui, eu não vou botar a tela por causa do ganho, mas é só você imaginar o Rodrigo Silva fazendo um curso, em breve, como ficar rico na obra sem roubar. Tinha que fazer um curso assim, né? Rodrigo Silva, Leandro Quadros, tinha que fazer um curso para os pastores, como ficar rico na obra sem roubar. Ia ser maravilhoso. Quem não conhece até acredita, né? Mas enfim, vamos lá. E aí veio uma preocupação, eu não sei se isso é real, porque eu nunca tive muito contato com ele, graças a Deus eu saí há tempos, mas eu percebi que algumas pessoas que trabalhavam
que trabalharam no mesmo período na Associação Sul Espírito Santense que eu trabalhava, começaram a estranhamente serem todos demitidos, né? Inclusive, eu encontrei um deles esses dias no shopping, não vou dizer o nome para não, né? E ele disse, rapaz, ele falou assim, meu irmão, o negócio tá feio lá, é muita corrupção, cara, eu não tava aguentando mais, não. Aí eu falei, mas você te demitiram ou você saiu? Eu comecei a provocar minha demissão. Eu falei, sério, bicho? Ele falou, cara, tem muita coisa rolando errada aí. Aí o cara saiu. Aí um outro que tinha como meta na vida dele se tornar obreiro, um dos caras que começou na Associação Espírito Santense, apareceu o filho de pastor de alguém, tomou o lugar dele, né, ou sobrinho de pastor, tomou o lugar dele, recebendo menos, e ele não se tornou obreiro e ainda foi demitido. E aí, para compensar, parece que deram emprego aí para esposa, alguma coisa assim. A verdade é que a obra ela não tem dó de ninguém, só dos seus, só da galera do grupinho. Isso aí a gente tá careca de saber. Aí o pessoal ficou um pouco preocupado e falou assim, bom, vai ser escolhido aí um novo tesoureiro para o ZEB. Alguns estão muito preocupados que o Daniel Toledo, que é o pastor Daniel Toledo, que é o atual tesoureiro da ASIS, onde eu trabalhava, ele que inclusive assumiu o lugar do Pink, da dupla Pink Cérebro, o comparsa do Malvadão, que era tesoureiro na época, que possibilitava todas as falcatruas do Malvadão, todas as insurgências, todas as, enfim, coisas erradas que ele fazia, ameaças, pressões, assédios morais, constatados inclusive, né? Tanta gente que ficou adoecida aí com aquele cara. E aí, o pessoal tá meio preocupado, ó, com a saída voluntária do Jabson, só me falta agora nomearem o Daniel Toledo ao ZEB. Esse conhece de dinheiro, tá? O pessoal deu uma risada. Aí, uma fala aqui de uma das fontes. Se o Daniel entrar como tesoureiro na UZEB, em 2 anos vão pedir o Jabson de volta. Eu não sei, porque eu nunca lidei com o Daniel. Estou apenas lendo as cartas dos ouvintes, das fontes e o que eles acham de todos esses acontecimentos. Quando o Daniel Toledo foi tesoureiro da Associação Mineira Central, em Belo Horizonte, saiu do campo com milhares de irmãos da membresia adventista apontando os rolos e tretas dele. Isso quem está falando é uma pessoa que é membro lá da Associação Mineira Central. Eu trabalhei na Associação Mineira Central menos de 6 meses. Trabalhei lá menos de 6 meses, depois eu saí e vim para a ASIS. Lá estava feio o negócio, mas na época não era o Daniel, já era o Pink. Aí o Pink depois veio atrás de mim. Eu saí de lá e ele veio para a ASIS alguns anos depois. É uma bosta, né? Os caras fazem coisa errada, ao invés de ser demitido, não. Os caras são transferidos para ter a oportunidade de fazer coisa errada em outro lugar. Deve ser a misericórdia, né? Eu sei bem a misericórdia. Vai fazer esse tipo de coisa numa empresa privada, para tu ver. Quer dizer, a Igreja Adventista é uma empresa privada, né? Mas ela diz respeito a interesses públicos de uma comunidade. Então, vocês entenderam, né? Numa das acusações mais recorrentes que faziam contra o Daniel Toledo lá em Belo Horizonte, era que ele pegava materiais da obra de construção do Catre, Minas Gerais, na época, e levava para a mansão, suposta mansão que ele construía perto de Juiz de Fora, levando também os peões da obra do Catre para trabalhar e ajudar na casa dele. Olha, gente, de repente ele levava os peões lá, mas pagava, né? Então não tem nada de errado nisso. Mas o pessoal tá questionando isso aqui. Bom dia! Aí já é outra fonte. Papapá. Tem um outro detalhe que aconteceu em São Paulo. Não sei se você soube, mas eu vou te enviar aqui um anexo. Não posso mostrar esse anexo para vocês. Tem um pastor evangelista que parece que vai cair ou caiu porque foi pego também como chefe de pirâmide financeira. Pirâmide financeira derruba pastores departamentais da Associação Paulistana. Liga o radar. Esquema de pirâmide financeira na associação está envolvendo departamentais. Supostamente, evangelista, ministerial, escola sabatina estão envolvidos e já foram demitidos. Se você aí dessa região e percebeu que do nada esses caras saíram, pode ser que tenha alguma veracidade no assunto. Diz que pegavam dinheiro de pastores e obreiros oferecendo lucros enormes. Teve gente que vendeu imóvel e usou economia, parece até Telex Free. Economias e perdeu tudo. Falam em prejuízos de até 5 milhões de reais somados. Eita! Infelizmente isso é verdade.
O evangelista era o cabeça, muito triste e lamentável. O fermento dos fariseus, a hipocrisia. E o fermento dos herodianos, ganância, materialismo. Esses fermentos têm perseguido o povo de Deus. Ficamos sabendo essa semana, segue um anexo. Ai, meu Deus, eu não posso mostrar essas coisas. Vi também aqui uma informação que não me espanta, porque isso já aconteceu em outras associações. Muitos caem pela ganância, pelo desejo de enriquecimento fácil. Pirâmide financeira é muito interessante para esse tipo de pessoa, além de outros esquemas que garantem ganhos mensais, além de aposentadoria. Tá aqui a foto do cara, não vou botar, não sou louco, mas parece que foi demitido da obra. Muito bom pregador, conhecido, já trabalhou em várias associações de São Paulo e do Paraná, e parece que perdeu então a credencial por envolvimento, supostamente envolvimento com pirâmide financeira. Cara, não tem jeito. Eu acho que, bom, tudo isso que eu tinha para ler para vocês, e agora eu vou para os comentários lá e eu quero fazer um apanhado aqui geral de tudo isso. Olha, galera, não tem jeito, sabe? O maior pecado, os pecados que mais vão assolar os membros da igreja e principalmente a liderança, eu acredito que são o pecado da luxúria, o adultério, a promiscuidade. Isso sempre assolou a igreja, sempre assolou o cristianismo, desde sempre. Na Bíblia a gente conhece relatos de que homens com poder passaram dos limites por causa de luxúria, por causa de dinheiro. E naquele tempo Deus, vamos dizer assim, o modus operandi de Deus era outro, né? A gente lembra bem daquela situação, daquela tribo de Israel, lá, a família toda que os caras esconderam, porque foi dito que não era para pegar nenhum espólio de guerra, não era para roubar nada, era para queimar tudo, os caras esconderam algumas moedas de ouro, algumas riquezas, e aí toda aquela tribo foi tragada pela terra. Nos dias de hoje, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus e pela morte de Cristo na cruz, nós não somos castigados de imediato. Imagina como seria o mundo do jeito que é hoje, né? Provavelmente eu estaria falando aqui com vocês agora e ia simplesmente ser tragado pela terra em algum momento. Vocês que estão me assistindo, a live ia estar lá com 100 pessoas, de repente tudo 30, porque está todo mundo sendo tragado pela terra. O que eu quero dizer com essa analogia? O poder, o dinheiro, a luxúria têm sido os maiores pecados da atualidade. A gente vê as grandes lutas e derrotas de sociedades inteiras por causa do poder. A gente vê milhares de pessoas sofrendo na mão de, às vezes, uma única pessoa. Olha aí o Nicolás Maduro, veja aí os 1.500 presos dos atos de depredação do 8 de janeiro. A mulher que escreveu com batom na estátua, perdeu uma, né, que era uma fala, foi uma fala dita pelo ministro do STF, que na época, se não me engano, não presidiu o TSE, já era o Xandão. Mas ele que disse, então se fosse pra prender alguém, tinha que prender ele, né? Mas aí a mulher, condenada a 17 anos de cadeia por ter escrito uma estátua, ela praticou sim um ato de vandalismo, que pague pelo ato de vandalismo. Mas a sentença dada a ela, sem o devido processo legal, extrapola totalmente o direito civil. Assassinos no Brasil, a lei não dá 17 anos. E aí vem a Deolane lá e fala assim, esquece, mamãe tá enjaulada. Desviou bilhão, supostamente, e simplesmente a mulher tá em prisão domiciliar. Então, quando a gente observa todos esses acontecimentos, a gente fala, olha como é que a balança do mundo tá desregulada. Por que eu tô falando tudo isso? Pra te fazer pensar. Você e eu somos grandes trouxas em achar que essas coisas não vão atingir a nossa igreja, não vão atingir a nossa liderança. Graças a Deus que a gente que tá aqui nesse canal consegue fazer a diferença de CPF e CNPJ. Fazendo aqui uma analogia, um paralelo, eu quero dizer, a gente consegue fazer a diferença entre empresa e fé. Todos nós aqui amamos a igreja adventista, amamos a doutrina, temos fé e acreditamos no que a igreja ensina. Mas a gente também entende que a podridão se apoderou de muitos setores da nossa amada igreja. E isso não diz respeito à fé, diz respeito apenas à gestão. E a gente consegue separar as coisas. Vale a pena separar. Porque aí você não fica apenas como um gadinho. E esses dias eu tava vendo, vocês sabem, eu consumo muita política, eu assisto Faroeste Brasileira, Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, eu assisto Fio Diário, Braddock Show, todas essas pessoas que fazem bons comentários políticos, 4x4, a Jovem Pan eu parei de assistir porque se entregou ao governo. Enfim, mas eu consumo muito, eu tava vendo um comentário do Pavinato, e ele disse assim, eu acho que não existe pior crime ou pecado, e ele inclusive disse pecado e citou a palavra de Deus, e disse que é o pecado da omissão, que dentro da lei, do ordenamento jurídico, é chamado de prevaricação. A gente fala, é mesmo que omissão. Você sabe de uma coisa, você vê uma coisa e você se omite. Você fala, mas isso não é comigo, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, não está me atingindo, eu só vou fazer minha obrigação, porque o pastor me ensinou, não sei onde é que isso está escrito, porque a palavra de Deus, ela diz para você julgar segundo as obras.
né? Mas aí o cara fala, não julgueis para não ser julgado. Davi não tocou nas vestes de Saul, essas baboseiras que o pessoal ensinou a nossa vida inteira, e a gente cai nessa conversa. Meu próprio pai teve uma discussão ferrenha aqui na minha casa quando ele veio me visitar, dizendo que o meu canal contribui para a destruição da fé. Eu falei, meu Deus, quando que você me ouviu falar... Eu briguei com ele, quando foi que você me ouviu falar mal da fé? Quando foi que você me ouviu falar contra a religião? Quando foi que você me ouviu falar contra o que acreditamos? Eu defendo a nossa fé, eu defendo. Não significa que eu não cometa erros, que eu não cometa pecados, mas eu defendo e amo. Eu falo e continuarei falando contra aqueles que usurpam da fé das pessoas em benefício próprio. Meu pai não consegue observar o óbvio. Ele me criou. Eu me espelhei nele. Aos moldes da minha vida, eu sou uma pessoa que busca a honestidade e busca a todo custo fazer o que é certo por causa da educação que eu recebi do meu pai. Mas a manipulação da fé, ela foi tão forte e é tão forte na mente de muitos que é mais fácil atacar quem questiona para o certo do que admitir quem mente para o errado. É aquela velha história. As pessoas elas estão mais disponíveis e dispostas a ouvir palavras lindas, suaves e perder a carteira no processo do que aturar um Pedro, né? Que arranca a orelha do soldado, mas que está lutando pela justiça. Todo mundo parece que prefere Judas com a fala suave do que Pedro. A gente precisa pensar sobre essas coisas vão atingir a igreja em algum momento. Elas vão pegar a gente. E vai pegar a gente de calça curta. Tesoureiros vão cair e vão vir com essas cartinhas mequetrefe. E na verdade tem coisa imunda por trás. E aí vai vir um e vai dizer, mas a gente não tem que falar. Como não? E tem que aceitar então? Continue sentando lá no cantinho da igreja e não faça nada. Usando a desculpa de que o que você faz é ser cristão. E eu repito aqui o que já disse várias vezes. Isso que você faz não é ser cristão, é apenas ser um covarde. Por conta de covardias, nós estamos hoje passando pelo processo político que estamos passando. Medo. O X cancelado. Se eu quiser falar a palavra xícara de chá, eu vou ter que falar ícara de chá. Por quê? Você vai perguntar. Ora as bolas. Porque o X está bloqueado? Piadinha horrível. Mas é verdade, brincadeiras à parte, a gente está vivendo momentos de exceção na política e vivendo momentos de ilusão na religião. Pessoas que se aproveitam da fé para tirar tudo de você, inclusive a capacidade de crescer. Você já parou para pensar sobre isso? Gente, olha, quantas pessoas não conseguem crescer porque suas igrejas não permitem? Pensa sobre isso. Não vou entrar muito nesse assunto não, mas pensa sobre isso. E eu não estou falando sobre doutrina não, tá? O sábado é o dia do Senhor, o dízimo, as ofertas, tudo isso é entre você e Deus. Mas tem gente que não consegue crescer porque se cega diante da manipulação de líderes que crescem através da queda e da diminuição dessas pessoas. As pessoas estão cada vez mais pobres, cada vez mais ignorantes, cada vez mais, usando a palavra chula, burras, e os pastores cada vez mais ricos, cada vez mais viajados. Isso me lembra um filme antigo, que era Vizinhança do Barulho, que era um filme paródia, né?